Então, nessa ação penal 505.1606.23, depoimento do senhor Guido Mantega. Senhor Mantega, como lhe adiantei, o senhor está então como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Perfeitamente. Eu vou advertir o senhor que, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Perfeitamente. Senhor Mantega, como é sabido que o senhor é investigado em outro processo, se eventualmente foi feita alguma pergunta que o senhor entenda que prejudica o seu direito de defesa, daí o senhor tem o direito de não respondê-la, certo? Perfeitamente. Dito isso, eu vou passar então a palavra à defesa do senhor Eduardo Cunha, que arrolou o senhor como testemunha. Obrigado. Bom dia, senhor Guido Mantega. Meu nome é Marlos. Bom dia. Meu nome é Marlos Arnes de Oliveira. Sou um dos advogados do senhor Eduardo Cunha. Agradeço a sua disponibilidade e presença. O senhor foi presidente do Conselho de Administração da Petrobras em qual período? Eu fui presidente de abril de 2010 até março de 2015. O senhor tem conhecimento como que se deu a aquisição do bloco de Benim pela Petrobras? Sim, essa questão foi para avaliação do Conselho de Administração em janeiro de 2011. A diretoria executiva é que faz a proposta, né, fez uma proposta para que houvesse aquisição de 50% do bloco 4 na República de Benim. E, como de costume, a diretoria executiva apresenta esta proposta para o Conselho de Administração, faz as ponderações, apresenta os dados e depois o Conselho de Administração discute, né, a questão, tira as dúvidas e depois o Conselho de Administração aprovou esta aquisição. O senhor tem condições de nos relatar se houve uma aprovação tranquila pelo Conselho de Administração ou naquela época houve divergências? Olha, eu não me recordo especificamente, mas foi aprovada por unanimidade, né? Então sempre há uma discussão, porque o Conselho de Administração questiona todas as compras, todas as vendas, isso é normal, pede esclarecimentos e no final os membros do Conselho votam e houve uma votação por unanimidade. O senhor tem conhecimento se todas as informações necessárias para a análise desse negócio estavam disponíveis para o Conselho, inclusive as informações sobre a capacidade financeira da CBH, que era a vendedora dessa participação e que depois se tornaria sócia da Petrobras? Bom, eu tenho aqui um resumo executivo daquilo que foi discutido, porque, de fato, é um acontecimento que ocorreu em 2011, né? Então, eu não me lembro com precisão se houve análise da capacidade financeira, mas, com certeza, a diretoria executiva fez todas as análises necessárias, caso contrário, não apresentaria o projeto para ser aprovado pelo Conselho de Administração. Entendi. E o senhor teve conhecimento de algum problema na execução desse negócio? E esse problema, se houve, foi levado ao Conselho? Não tive conhecimento de nenhum problema, ou seja, nenhum problema foi trazido a conhecimento do Conselho. O senhor sabe nos informar se na época o diretor Jorge Zelada participou da reunião de aprovação da compra desse bloco de Benim? Não, o diretor Zelada não participou da apresentação desta compra para o Conselho de Administração. Nesse negócio que nós estamos tratando sobre esse bloco de Benim, o senhor tem conhecimento de alguma participação do senhor Eduardo Cunha? Não tenho conhecimento de nenhuma participação do senhor Eduardo Cunha.
O senhor determinou nesse tema alguma auditoria ou comissão de apuração desse assunto? Existe auditoria normal da Petrobras, né? Tem um comitê de auditoria que audita todas as operações e não foi mencionado nada, não houve nenhuma auditoria específica sobre este projeto. O senhor não determinou nenhuma auditoria. E o senhor respondeu algum questionamento de alguma auditoria ou de uma comissão de apuração após a sua saída do Conselho? Não respondi a nenhuma auditoria, nenhuma comissão de apuração. Nunca foi chamado para responder? Nunca fui chamado a responder sobre isso. O senhor tomou conhecimento de alguma conclusão? Porque aqui nesse processo, só para lhe situar, se fala muito de uma auditoria. O senhor tomou conhecimento de alguma conclusão dessa auditoria ou de alguma punição sobre a conduta de algum funcionário da Petrobras? Não tomei conhecimento. Eu tive pouco tempo para fazer um levantamento na Petrobras, né, que eu fui intimado no sábado de manhã agora e pedi para a Petrobras que me desse tudo que fosse relacionado com Benim e Conselho de Administração. Portanto, não veio ao Conselho de Administração nada desta natureza, nem auditoria, nem investigação sobre esse caso específico. Entendi. E o senhor tomou conhecimento de alguma arbitragem entre a Petrobras, a Shell e a CBH? Não tomei conhecimento. Não veio ao Conselho de Administração. O que tem no Conselho de Administração é depois, quando foi feita o desinvestimento dos ativos da Petrobras na África, que é o projeto Suricate, né, em que este ativo passou a ser parte de uma joint venture, né, mas isso também dentro da normalidade. E foi em 2013 que isso aconteceu. Fora isso, não tenho nada relativo a Shell. E como que se deu a venda da participação da Petrobras em Benim para a Shell? Pois então foi feita... em 2013 havia algumas dificuldades financeiras da Petrobras e se promoveu um projeto de desinvestimento, ou seja, a Petrobras tinha vários investimentos que eram prioritários e que tinham um custo elevado e se resolveu focar nesses investimentos, por exemplo, no pré-sal, etc., e reduzir a participação da Petrobras em outros investimentos que não eram considerados tão prioritários, né? Então, se pegou os ativos da África, né, todos os ativos da África, inclusive o Benim, né, e se fez uma joint venture, ou seja, se vendeu 50% do valor desses ativos, se fez uma sociedade vendendo 50%. Essa operação foi proposta pela diretoria executiva, como sempre, não é? E o Conselho de Administração aprovou, examinou todas as suas etapas, não é? Foi feita uma tomada uma espécie de licitação para ver quem estava interessado e foi feita essa joint venture com o grupo BTG, que fez a melhor oferta. Foi alienada por 1.500 e qualquer coisa, tenho o dado aqui mais preciso, 1.525 milhões, que tornava o BTG sócio em 50% nessa joint venture. Isso fazia com que a Petrobras não tivesse que investir, ou tivesse que investir menos nos projetos africanos, né? E isso foi aprovado, foi examinado pelo Conselho de Administração. Quando se faz uma venda dessa natureza, você tem um banco, uma instituição financeira que faz a avaliação, né, o fairness opinion, etc. Foi feito dentro dessas regras da Petrobras. Isso foi apresentado ao Conselho. O Conselho discutiu os valores, discutiu a conveniência, estava dentro
das diretrizes da Petrobras, fazer esse desinvestimento, e a operação foi aprovada. Eu entendi a sua resposta e, inclusive, o senhor respondeu vários questionamentos que eu iria lhe fazer. Então, já caminhando para o final, e eu vou retomar a pergunta, porque o senhor descreveu a venda para o BTG de 50%, descreveu a operação Suricate de 2013, mas especificamente em relação à Shell, no ano de 2012, o senhor tem conhecimento de como que se deu a venda da parte da Petrobras em Benim para a Shell no ano de 2012, que é um período anterior a esse que o senhor descreveu? Veja, não me foi passado nenhum documento sobre isto. Então, não sei se veio ao conhecimento do Conselho de Administração. Pelo visto, não, porque pode ter sido realizado ao nível da diretoria. Mas eu posso tentar me informar melhor. Então, o que veio a conhecimento do Conselho de Administração, segundo os funcionários da Petrobras, foi apenas a compra e depois a venda no Suricate. Não tenho nenhuma referência, embora eu tenha visto nos jornais que tinha alguma coisa com a Shell, né? Mas não tenho. Agora, pode ser que tenha ocorrido, mas não a nível do Conselho de Administração. Duas questões relativas à questão do destino do investimento, e pois só tenho mais uma última questão. O senhor sabe os valores que foram despendidos e foram recebidos pela Petrobras e qual a efetiva participação líquida que a Petrobras ficou nessa operação toda? Isso é um dado, isso é um dado que o senhor tem? Na operação Suricate? Isso. Sim, na operação Suricate, enfim, a Petrobras recebeu 1.525 bilhão. Isto foi uma transação considerada boa para a Petrobras e realizou um lucro que eu tenho aqui em algum lugar. Não sei se era essa a questão. Só um momentinho que eu estou procurando aqui. Eu agora não estou achando, mas eu posso. Mas não houve prejuízo para a Petrobras? Não. Agora eu achei aqui. O impacto desta transação na apuração do resultado da Petrobras no segundo trimestre de 2013 é significativo. Isso aqui é um resumo executivo da diretoria executiva. Gerando um ganho contábil líquido a ser apurado em 30/6/13, estimado em $1.162 bilhão. Portanto, foi uma operação positiva. A Petrobras teve um lucro, não é só com a venda do Benim, mas é o conjunto dos blocos que estavam ali na África. Está entendido. Finalmente, Dr. Guido Mantega, durante o seu período no Conselho da Petrobras, e a pergunta é ampla, o senhor tomou conhecimento de alguma participação do senhor Eduardo Cunha em qualquer assunto relacionado à Petrobras? Não, durante o meu período eu não tomei conhecimento de nenhum assunto do Dr. Eduardo Cunha na Petrobras. Eu mais uma vez agradeço a sua disponibilidade e a objetividade das suas respostas. Muito obrigado. O público tem perguntas? Breve esclarecimento, Excelência. Bom dia, senhor Guido, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Parte do Ministério Público Federal, alguns questionamentos bem objetivos. Durante a gestão do senhor Jorge Luiz Zelada, era comum que esse diretor fizesse apresentações perante o Conselho de Administração ou era só o encaminhamento da diretoria executiva? Confesso que não me lembro, porque eram tantas. Nós tínhamos pelo menos uma reunião mensal, né? Essa operação foi feita em 2011. Eu acho que o diretor Zelada
saiu em 2012, se não me engano, da diretoria, não tenho certeza. E nesse mesmo dia que nós aprovamos esta operação, também foi aprovada uma outra operação também na África. E nesse dia o Dr. Zelada não se encontrava, não foi ele que fez a apresentação. Isso eu posso me lembrar. Eu acho que não era muito comum. Não me lembro do Dr. Zelada fazendo apresentações no Conselho, mas eu posso estar falhando na memória. Só a título de conhecimento. Outra questão versa sobre rejeições de projetos aprovados na diretoria executiva da área internacional. Durante o seu mandato como presidente do Conselho de Administração, algum projeto da área internacional aprovado pela diretoria executiva foi rejeitado no Conselho de Administração? Eu não me lembro, mas é possível que sim. Eu teria que levantar as atas. Então, se o senhor quiser, eu posso fazer isto, tanto na pergunta anterior, saber se era frequente a participação do Dr. Zelada apresentando os projetos, e essa segunda, se tinha uma certa frequência. A diretoria internacional não era a mais importante, né? Ela era, inclusive, menor do que outras diretorias, então ela não devia ter uma presença muito frequente, mas se o senhor quiser eu posso fazer um levantamento para saber se houve projetos que foram rejeitados. Havia projetos que eram rejeitados, ou muitas vezes que a gente achava que não tinham as informações suficientes para nos, digamos, convencer o Conselho de Administração, mas eu estou falando em tese, não me lembro de nenhum caso específico. Se o senhor quiser, eu posso fazer um levantamento na Petrobras e depois de lhe fornecer essas informações. Agradeço. O último questionamento é o seguinte: dentro da área internacional, havia alguma sustentação política para o cargo de diretor dentro do sistema de divisão de cargos da administração pública, do governo federal? A área internacional era apoiada por algum partido político? O senhor tem conhecimento disso? Veja, quando eu entrei no Conselho de Administração, havia uma diretoria que já havia sido nomeada. Então, eu não tenho conhecimento de como ela foi nomeada, mas em 2012, né, diante de um novo governo, um novo presidente, foi feita uma modificação em toda a diretoria, né? A diretoria foi toda modificada, foram substituídos, eu acho que 80% ou 90% dos membros da diretoria. As pessoas escolhidas foram só funcionários de carreira do Ministério da Fazenda, da Petrobras, só funcionários de carreira, inclusive o presidente, a nova presidenta, que era a Maria das Graças Foster, e todos funcionários já de alto coturno dentro da Petrobras. Que eu me lembre, não houve nenhuma influência partidária nesta diretoria que foi nomeada em 2012 e da qual eu, como membro do Conselho de Administração, tinha mais conhecimento. Satisfeito, Excelência. Você de acusação, tem alguma pergunta? Não, está como assistente, né? Verdade, perdão. Só um esclarecimento do juízo, para então deixar claro, senhor Guido Mantega, o senhor tem algum conhecimento se o diretor Zelada teve apoio político, conhecimento na época, evidentemente, teve apoio político de algum partido político para ser guindado ao cargo? Não, eu não sei como ele foi guindado ao cargo. Isso era uma decisão do bloco majoritário, do controlador da Petrobras, mas ele era um funcionário de carreira, né, da empresa, então não tenho conhecimento. O senhor não era o presidente do Conselho de Administração quando ele foi nomeado? Eu era presidente do Conselho de Administração, mas essa indicação vinha
do acionista majoritário, não é? Então, nós avaliávamos se tinha condições técnicas, se estava qualificado para exercer esse cargo e aí fazíamos a nomeação. O senhor fala acionista majoritário, o senhor se refere à União Federal? Sim, me refiro ao governo federal. O senhor já era ministro da Fazenda nessa época? Já era ministro da Fazenda, mas eu não cuidava especificamente dessa área de petróleo e gás. Estava no Conselho de Administração, mas não cabia a mim indicar... De onde veio a escolha do senhor Jorge Zelada? O senhor era ministro da Fazenda da União Federal, do acionista majoritário, e o senhor era presidente do Conselho de Administração. De onde veio a nomeação dele? Então, eu não era da área de petróleo e gás. O ministro da Fazenda cuidava de outros assuntos. Então, eu não conhecia a qualificação técnica. Não era, por exemplo, a presidenta Graça era engenheira de perfuração. Tinha toda uma carreira lá dentro. Então, eu acho que os funcionários, os diretores de lá, juntamente com o governo federal, né, quem entendia do assunto, o presidente da República, etc., é que faziam as indicações. Aliás, cabe ao presidente da República fazer as indicações e a nomeação. Então a indicação teria vindo do presidente da República, nesse caso? Eu não me lembro com precisão. Veio dessa área. Pode ser que tenha vindo também do ministro das Minas e Energia, que era a autoridade maior nesse caso. Mas o não me recordo. O senhor, como ministro da Fazenda da União Federal e como presidente do Conselho de Administração, o senhor não tinha um conhecimento da origem dessa indicação? Então, estou dizendo que veio do acionista majoritário, né? Veio de Brasília, com certeza. Mas eu não estive participando, mesmo porque não tinha conhecimento técnico para indicar um diretor da Petrobras. Mas o senhor não era o presidente do Conselho de Administração da Petrobras? Sim, eu era o presidente do Conselho de Administração, que vê as questões estratégicas, as questões financeiras, mas não participei... Era uma questão estratégica, senhor Guido, a nomeação de um diretor da Petrobras? É uma questão estratégica, mas quando eu digo estratégica dentro da Petrobras, o plano de investimentos da Petrobras, né? Se vai investir no exterior, se vai se endividar, se vai acelerar o pré-sal. Então, essas eram as questões. Agora, na escolha de pessoal, eu não tinha qualificação e, portanto, veio, como disse, dos acionistas majoritários. Pode ser da presidência da República. Certo. Como? O senhor Zelada substituiu o senhor Nestor Severo. O senhor sabe me dizer quais foram os motivos da saída do senhor Severo da diretoria internacional e a nomeação dele para a BR Distribuidora? A saída do Severo se deu juntamente com a saída dos outros diretores, né? Então, se não me engano, se não me falha a memória, em 2012, quando se fez essa substituição, se substituíram vários diretores, né? Paulo Roberto Costa, enfim, menos um diretor. Acho que o único diretor que não foi substituído foi o diretor financeiro, que era o Barbaça, e a Graça Foster, que era diretora. Os demais foram todos substituídos, inclusive o Severo, né? Então mudou a gestão, mudou o presidente, já esses diretores estavam lá há algum tempo, um tempo grande, né? Então é normal que se mude com uma nova gestão. E, desculpe, a segunda parte que o senhor perguntou? Porque ele foi nomeado, diferentemente dos outros diretores, ele foi para a BR Distribuidora. Ele foi para a BR porque o presidente da BR nomeado era o Dutra, né?
que tinha sido presidente da Petrobras no início, e o Dutra pediu para o Severo ir trabalhar com ele, né? Então isso foi apresentado, o Dutra, sim, conhecia bem o Severo, e foi atendido esse pedido do Dutra de levá-lo para... Quero dizer que até aquele momento não havia nenhuma irregularidade detectada, certo. Não é? Então, a diretoria foi substituída não por questões de irregularidade, mas por questões de funcionalidade, de eficiência e tudo mais. E o senhor Zelada, não na havia... verdade, o senhor Guido assumiu esse cargo de diretor antes de 2012, bem antes de 2012. Excelência. Substituindo o senhor Cerveró. O senhor não se recorda? Não me recordo exatamente. Se Vossa Excelência me permitir só um esclarecimento, pelas anotações, o diretor Zelada foi nomeado em 2008. 2008, E o presidente do Conselho de Administração, Guido Mantega, testemunha, assumiu em 2010 a presidência. Ah, perfeito. Por isso deve estar havendo uma confusão, a meu ver, de datas. Ah, certo. Então tá bom. Eram esclarecimentos do juiz, então, senhor Guido. Seu depoimento está encerrado. Agradeço sua colaboração. Excelência. E o senhor está dispensado. Desculpe mais uma vez. Só constar, para ficar gravado, que a ata que eu mencionei nas minhas perguntas foi localizada como sendo a ata 4935 de 10 de maio de 2012, já está nos autos. Só para ficar constante. Obrigado. Então, o seu depoimento está encerrado. O senhor Mantega agradece a sua colaboração e o senhor está dispensado. Muito obrigado.